O peso de uma camada de gelo com 3 quilômetros de espessura não apenas isola o que está abaixo, ele deforma a própria crosta terrestre, criando um ambiente onde o tempo geológico parece ter parado. Quando observamos uma geleira, a tendência é focar na beleza da massa branca ou na ameaça do derretimento, mas o verdadeiro mistério reside na pressão esmagadora que ocorre na base, onde o gelo se transforma em um sistema hidráulico colossal e invisível. Ali, a água não flui como em um rio convencional. Ela é forçada a atravessar rochas, sedimentos e fendas sob uma carga de peso que desafia a compreensão humana, criando caminhos que podem durar milênios antes de serem revelados. O que acontece quando essa pressão geológica encontra uma falha na estrutura da montanha? O que resta quando o gelo recua e expõe um sistema de túneis que nunca viu a luz do dia? A pergunta que guia nossa exploração não é sobre o que há dentro dessas formações, mas sobre como a força física da glaciação esculpe arquiteturas que parecem desafiar a lógica da erosão superficial. A primeira camada dessa estranheza é a própria natureza da compressão. Imagine um peso de milhões de toneladas agindo como uma prensa hidráulica constante. À medida que a geleira avança, ela não apenas arrasta pedras e solo, ela injeta água sob alta pressão em fissuras que, em qualquer outro ambiente, seriam impermeáveis. Esse processo, conhecido como hidrofaturamento subglacial, cria uma rede de canais que se expandem e se contraem conforme a estação ou a pressão superior. O viajante ou o explorador que observa uma montanha gelada vê apenas o exterior, uma fachada de silêncio e imobilidade. No entanto, centenas de metros abaixo, o sistema é frenético. A água é forçada a subir, a descer e a serpentear por canais que se auto-organizam para aliviar a pressão. É aqui que a escala se torna um fator de desorientação. Quando pensamos em rios, imaginamos um fluxo contínuo em direção ao mar. Sob o gelo, o rio pode fluir para cima, desafiando a gravidade, simplesmente porque a pressão da massa de gelo acumulada atrás dele é maior do que a resistência da inclinação do terreno. Esse fenômeno cria um labirinto de túneis que podem permanecer ativos por décadas ou colapsar em questão de segundos, transformando a geologia da base da montanha em algo fluido, quase orgânico. A transição da observação externa para a compreensão interna é onde a percepção humana falha. Frequentemente, assumimos que as formações rochosas são estáticas, algo que foi esculpido no passado e que ali permanecerá. Contudo, nas zonas de contato entre geleiras e o leito rochoso, a rocha está sendo constantemente retrabalhada. A pressão da água carregada de sedimentos atua como uma lixa de precisão industrial. Ela não apenas alisa as superfícies, ela cria cavidades esféricas e túneis perfeitamente cilíndricos que parecem, à primeira vista, terem sido perfurados por alguma força inteligente ou maquinaria complexa. Mas não há intervenção externa. É apenas o resultado de séculos de água girando em alta velocidade, carregada de areia e detritos, agindo como um fluido abrasivo que consome a rocha. A segunda virada na nossa compreensão ocorre quando percebemos que esses sistemas não estão apenas esculpindo a paisagem, eles estão armazenando informações. Bolhas de ar presas no gelo antigo, sedimentos depositados em camadas precisas e até mesmo a composição química da água que circula nesses canais funcionam como um registro geológico de climas passados. No entanto, o acesso a esse registro é um dos desafios mais hostis que o planeta oferece. Não se trata apenas de frio extremo, trata-se de instabilidade estrutural. Um túnel que hoje está aberto e acessível pode ser selado pela próxima movimentação da geleira, ou pior,
pode sofrer um colapso repentino devido à liberação súbita de pressão, o que chamamos de inundações glaciais catastróficas. Esses eventos são raros, mas quando ocorrem, eles redefinem a topografia local em questão de horas. Imagine um lago subglacial que se acumulou durante anos sendo liberado de uma só vez através de uma fenda que se abriu sob a geleira. A força do impacto é capaz de mover rochas do tamanho de casas e criar vales profundos onde antes havia uma planície estável. O ser humano, diante de tal fenômeno, é apenas um observador temporário de um processo que não reconhece a nossa escala de tempo. A sensação de isolamento aumenta quando consideramos que muitos desses sistemas de drenagem subglacial nunca foram vistos por olhos humanos. Eles existem em um estado de existência latente, aguardando que o recuo da geleira os exponha. Quando a luz finalmente atinge essas formações, o que vemos é uma arquitetura natural que parece alienígena. Paredes de rocha polida com padrões de redemoinho, colunas de gelo que sustentam tetos de pedra pesando toneladas e o silêncio absoluto de um lugar que foi mantido sob pressão por éons. A virada final na nossa jornada de descoberta é a percepção de que a Terra não é apenas uma superfície sólida. Ela é, em grande parte, um sistema de circulação complexo que opera nas sombras. As formações rochosas que admiramos nas montanhas e cânions são apenas o esqueleto externo. O verdadeiro trabalho de escultura, o trabalho que realmente molda a face do nosso planeta, acontece onde não podemos ver, onde a pressão é o motor principal e onde a água é a ferramenta de um artesão invisível e impiedoso. Essa compreensão altera a forma como olhamos para qualquer grande formação natural. Ao encarar um penhasco ou a entrada de um vale profundo, começamos a nos perguntar o que está ocorrendo sob nossos pés. Será que aquela estabilidade é real ou estamos sobre um sistema de canais que ainda está sendo esculpido pela pressão de algo muito maior do que nós? A natureza, em sua forma mais extrema, nos força a admitir que somos visitantes em um sistema que não foi feito para ser compreendido por nós. A consequência de viver em um planeta com essa dinâmica é a humildade. As formações que parecem impossíveis, os arcos perfeitos, os buracos perfeitamente circulares na rocha sólida, as cavernas que surgem do nada, não são erros da natureza, nem segredos místicos segundosão o resultado inevitável da física aplicada em uma escala de tempo que ignora nossa brevidade. O planeta esconde zonas de incompreensão não porque ele queira guardar segredos, mas porque ele continua a trabalhar, mesmo quando não estamos olhando. Ao final, a paisagem que vemos é apenas o rastro do que aconteceu no passado, enquanto o verdadeiro poder geológico continua a agir em silêncio. A geleira, o cânion e a montanha não são monumentos estáticos, segundo são testemunhas de uma força que nunca descansa. O planeta ainda possui lugares onde a lógica humana é desafiada pela força bruta da geologia. E talvez o maior segredo seja justamente a nossa incapacidade de prever o próximo movimento dessas engrenagens invisíveis. A natureza não precisa de testemunhas para ser eficiente, e é essa total independência do olhar humano que torna esses lugares tão profundos e, ao mesmo tempo, tão distantes da nossa compreensão cotidiana. A próxima vez que encontrar uma formação natural que pareça desafiar a lógica, lembre-se, ela é apenas uma pequena parte de um sistema que atravessa eras, trabalhando sob uma pressão que nunca poderíamos suportar, mas que molda o mundo em que pisamos.
O planeta ainda esconde zonas de isolamento onde a força da natureza dita as regras, e a única constante é a mudança contínua, mesmo quando tudo parece, na superfície, imóvel e eterno.